Olá, meus caros. Voltando aqui com o quadro, ou que outrora era até o nome do canal, Gospel News. Isso mesmo. E separamos 3 noticiazinhas, como é a tônica do quadro, para comentá-las. E tem a ver com o título, nada exagerado. Demônios, possessão demoníaca, influência maligna na gravidez? O sujeitinho lá dos States que supostamente teria abusado de criança apareceu na audiência com medinho e um sagrado pastor dizendo aí que Deus freudiano, é Freud, vocês. Vamos que vamos. Olha só, vamos começar aqui pela o quê? Possessão maligna, supostamente. E a minha opinião, chocar muitos. Só aguardem, a gente tem que ler aqui, ok? Pastor, agora vem a monteira de propaganda aqui, diz que autismo é ação demoníaca ao ventre das grávidas. Veja que é a matéria de hoje aí. Esse pastor, na comemoração dos 90 anos da Assembleia de Deus, em Tucuri, Pará, o pastor Washington Almeida causou uma onda de indignação ao relacionar o transtorno de espectro autista, TEA, a ações demoníacas. Em sua fala, ele afirmou que o diabo está visitando ventres e que as crianças, hoje, de cada 100, têm quase 30% de autistas, em vários graus. O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade e a mentalidade para saber lidar no mundo espiritual. Espero que vocês estejam vendo aí, porque é ver da tela preta aqui. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Aí a fala dele, para evitar problema de direito autoral, não vamos colocar, mas está aí. A declaração de Almeida rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando uma enxurrada de críticas. Mães de crianças autistas defensoras ou defensores dos direitos dos autistas condenaram o discurso, classificando-o como preconceituoso e inadmissível. Ivan Barron, influenciador e ativista, também expressou seu repúdio, afirmando: pastor de igreja pentecostal declara que Satanás entra no ventre de mulheres grávidas e causa autismo. Você tem noção da gravidade desse discurso? Independente da sua religião, isso aqui é criminoso e gera uma gastura imensa. Só de ouvir, precisamos criminalizar esses fake news. E depois da repercussão, o que ele fez? Pediu desculpas. Isso aqui o pastor. Foi muito infeliz quando fiz uma colocação, e esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais no meu coração faço uma coisa dessa natureza. Mas naquele calor da mensagem, terminei dizendo que algo que ele não podia dizer, ele não deveria falar. Eu quero aqui me retratar com todos vocês diante de todos. Pedir perdão por aquela infeliz colocação, enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas. Aí tá a manifestação, pedido de perdão do pastor. Agora tem um detalhe. Eu não sei se eu já não falei sobre isso aí. Como assim? Vocês vão se chocar. Por que vocês vão se chocar? Porque eu vou para a Bíblia. Eu não quero saber de opinião alheia. Porque hoje em dia, pregar a Bíblia é preconceito, não sei o que, fobia, é tudo. Essa porque está na Bíblia. Davi pecou. Teve um filho. O primeiro com Batseba, filho de pecado, de adultério, no qual ele mandou matar até o marido de Batseba, Urias, para encobrir o pecado. Qual foi o juízo de Deus? Que a espada do Senhor iria atingir aquela família. A família do rei Davi. E a criança que Batseba teve
morreu, né? Pois é, morreu. Cumprindo a profecia do profeta Natan. E o que eu quero dizer? Que às vezes, não estou dizendo em todo caso, algumas coisas que nos sucedem podem ser, também não quer dizer que sempre, pecados de pais. Era a antiga aliança, Velho Testamento. Jesus falou para aquele cego de nascença que os pais não pecaram, ele não pecou. E o que aconteceu, ou aquela patologia, doença que aquele jovem homem teve, era para manifestar a glória de Deus. Muito bem. Também temos esses casos. Agora, é aquilo que eu estava a dizer. Existem as duas possibilidades. A gente não pode ficar numa militância. Sinto muito. Óbvio que eu não estou sendo preconceituoso no sentido de não entender o lado dos pais, as crianças com essas patologias, com essas debilidades e tal. Mas, biblicamente, a gente tem as duas possibilidades. Então, a Bíblia é preconceituosa? A Bíblia é maligna? Temos que analisar. E o que eu quero dizer é ainda mais. Outros casos. Por exemplo, eu conheci um sujeito, que eu vou falar aqui vai chocar vocês, mas eu via direto e vocês talvez vão me entender. Dado momento, lá em 2012 até 2014 ou 15, eu pegava muito ônibus por conta de faculdade, por conta de estágio e procura de emprego, aquela coisa toda. E eu acordava cedo, 4 horas, pegava o ônibus 5 horas. Toda vez que eu pegava o ônibus 5 horas, chegava na outra rodoviária, daqui numa cidade para uma outra, e não era a cidade onde que era o destino final, era ali, aqueles ônibus que se fala pinga-pinga, aparecia esse sujeito ali. E como é que era o sujeito? A cara dele era toda desconfigurada. Olha só. Ele nasceu com uma doença que a pele saiu toda fora, assim, ficava aqui embaixo a pele dele. Você olhava para ele, ele parecia, sem mentira nenhuma. E pior, o fofão. Você sabe daquele fofão lá da... Deixa eu só ver aqui, para colocar a imagem para vocês. Pra vocês terem uma ideia. Fofão. Acho que era TV Colosso, não era? TV Fofão. Era mais ou menos esse fofão aqui, ó. Sem mentira nenhuma. Era o fofão da vida real. Ó. Esse aqui. Tipo assim, a cara... A pele caída assim para baixo, assim, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui para vocês. E eu não conseguia olhar para aquilo. É preconceito? Eu não tinha medo, eu poderia até falar com ele. Só que eu ao olhar aquilo, eu ficava chocado. Espera aí que vocês vão entender. E toda vez, perto das 6 horas, ele estava na rodoviária de número 2 para catar lixo ou latinha, enfim. Aí se descobriu por que ele tinha essa aparência igual do fofão. Porque a mãe dele coabitou com um homem que tinha sífilis. E o filho nasceu com um problema, daquele não tinha culpa, é óbvio, por conta desse coito. Uma outra coisa a ser dita, lamentavelmente mataram até ele. E ele já tinha uma certa idade. Se eu não me equivoco, o próprio irmão dele trabalhava ou como um frentista, é isso não, cobrador de ônibus ou até era motorista de ônibus. Porque teve alguns filhos que nasceram perfeitos e outros não. Me parece que na época não se tinha, não sei se eles são também do mesmo pai, eu só sei que se dizia, também não posso afirmar 100%, mas que era por conta dessa questão ainda, dessa doença. Aí eu pergunto para vocês, não é pecado, não é maldição,
é algo natural. Não é diabo. Então, existem as três possibilidades. Ser a manifestação da glória de Deus, ser um castigo divino, como nós temos o exemplo do filho de Davi, e não ser nem castigo divino, nem diabólico, nem também para manifestar a glória de Deus, e sim por conta do erro dos pais. Não pecar necessariamente contra Deus, mas o erro. Por quê? Como que uma mulher vai coabitar, não sei se era ela que tinha, ele que tinha, não sei como é que era a coisa, como que eles vão coabitar sabendo que tem doença sexualmente transmissível? Ainda fazer filho, vai culminar nisso? Então foi falta de vigilância deles. E a pessoa que nasceu não teve culpa, claro. Até descansou, era muito complicado. Eles não tinham condições de fazer uma plástica, se talvez fizesse, se alguém pagasse, para fazer a cirurgia. Hoje em dia tem muitas técnicas, poderia corrigir aquilo. Mas era igual o fofão que a gente mostrou. Então, não dá aí para ir atrás de militância por aí. Porque eu entendo o seguinte, existe autismo que é natural, pode ter até um fenômeno biológico, uma coisa, talvez, que tem no homem, eu não vou saber que explicar cientificamente, mas penso, vamos lá, cromossomo humano, masculino e feminino, ou tem alguma falha no DNA, tem alguma coisa que possa culminar no quê? Que o filho nasça com alguma deficiência, possa ser portador de alguma deficiência física. Tem isso, coisa natural. 2, inclusive, só para vocês terem uma ideia, fazendo uma observação, um adendo, que não se recomenda, não que seja pecado ou que seja crime, o casamento entre primos, exatamente por conta que há uma grande chance de existir anomalias na prole, nos filhos que virão. Entende? Então é coisa natural dos homens, nesse caso. Existem doenças que você não entende. Por que vai acontecer? Por exemplo, uma pessoa que não fez nenhum mal para ninguém, que analisando biologicamente não tinha nenhuma problemática, nem ele nem ela, e o filho nasce com debilidade, ou com aquela deficiência. Eu creio que é para manifestar a glória de Deus nesse sentido. E temos a possibilidade de, sim, interferência maligna. Por isso que é necessário orar para Deus repreender. O diabo pode fazer. Não estou dizendo que é a doença em si, eu estou dizendo que pode acontecer. Porque é uma coisa que foge da nossa realidade, do nosso mundo espiritual. Não com a criança que nasce com autismo, qualquer outra doença, está endemoniada, encapetada. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estava escutando o rádio ontem e hoje pela manhã, e na rádio dão algumas entrevistas. Me deparei com uma profissional, concedendo uma entrevista, no qual ela falava sobre a diferença entre maternidade e maternagem. Em um dado momento, ela vai explicar o seguinte, ela até fez um livro, essa mulher. Inclusive, ela fez um livro intitulado Se Eu Soubesse. Porque ela não sabia de nada, ela é mãe já de filhos adultos, e ela não sabia de nada. E o que ela não sabia? É isso que eu vou passar para vocês agora. Que as mães de primeira viagem têm que analisar isso aí. Que desde a fecundação do óvulo com o sêmen, vai nascendo aquele bonequinho, vamos dizer assim, bonequinho, ali já tem vida. E tudo que você, mãe, faz, aquele fetozinho já entende. Ele pode até se sentir rejeitado se você não der carinho, não passar, por isso que se recomenda passar a mão na barriga. A mãe falar com o filho, ele está ouvindo. O pai também, de certo modo, ajudar ali. Então, quando não há esse pré-natal, esse cuidado no pré-natal, pode ter interferências com
psicopatologias. A médica, a psicanalista ou psiquiatra afirmou que sim. Então, pode ser natural também. Como espiritual, por isso que a mãe, para quem é cristã, para quem entende, orar para que suceda tudo. Inclusive, não sei se isso é verdade, mas segundo, e naquele tempo, obviamente, que as ultrassons eram precárias. Mas quando eu nasci, aliás, a mãe foi fazer a ultrassom, isso há mais de 30 anos atrás, aparentava que eu não estava com uma perna. Se era a perna direita ou esquerda. E ela ficou preocupada. E não aparecia minha perna. Ou, enfim, pode ser que era problema da própria máquina lá que não mostrava direito. E ela ficava em oração, porque ela já conhecia. Depois parece que na segunda apareceu. Ela me contou isso. Então, pode acontecer isso aí. E ter coragem. Agora tem outros casos que já se viu que não tinha. Ou o membro estava em falta. E se orou e nada aconteceu. Permissão de Deus. Porque tem coisa que não tem explicação também. Inclusive, eu estava vendo um pastor falando sobre isso. Por que Deus permitiu Adolf Hitler no mundo? Só naquele grande dia a gente vai entender. Será que era para fazer realmente a vingança sobre os judeus? Eu não estou sendo antissemita aqui, não. Mas é uma hipótese. Uma teoria. Teologicamente falando. Mas não tem nada comprovado 100%. A gente não pode afirmar. Mas naquele dia nós saberemos por que aconteceu isso. Por que aconteceram as guerras? Por que tantas crianças inocentes morrem das maneiras mais bárbaras? Por que as crianças com doenças, com debilidade vêm para a Terra? Por que a gente tem um Mefibosete? Vai estudar a Bíblia que você sabe quem que é Mefibosete. Era o filho de Jonatas ou de Saul? Vamos ver aqui. Mefibosete, ele era aleijado. A Bíblia fala de pessoas com problema, debilidade. Davi mandou buscar esse filho de Jonatas e neto de Saul, que chamava Mefibosete. 2 Samuel 9:11. Tá aqui o registro, vamos colocar aqui. A história de Mefibosete é linda. Mas ninguém quer estar na pele dele. Porque ele era isso aí, ó, que aparece na imagem. E Deus usou de misericórdia com ele. Tá? Ele tinha problema nas pernas, ele não podia andar. Ou as pernas eram dessa forma aqui, ó. Ele era paraplégico. Praticamente. Vamos ver a história certinha, porque aqui está falando de novela. Novela bíblica da Record. Filho pequeno, cujo nome era Mica. Morava na casa, tal. A deficiência dele, vamos ver aqui. Ó. Ficou manco, porque sua babá o pegou e correu a fim de salvá-lo do ataque. Ele caiu, que gerou nele a lesão. E recebeu a benção de ter sido o único dos 7 descendentes de Saul que não foi enforcado. Aí. Conta da queda que ele teve, sofreu na infância, aos 5 anos de idade, a fugir com a serva da família da invasão dos filisteus. Outros já chegam a dizer que ele tinha síndrome de Legg-Peters, uma doença degenerativa dos quadris. Aliás, aqui é uma comparação, né? Tá, o paraplégico que faz o Mefibosete do rei Davi, ele tem essa síndrome. Então, só corrigindo. E o Mefibosete, ele ficou com problema nas pernas, no banco, e caiu. Então, ele não nasceu com a debilidade. No entanto, o Davi caiu e ficou, e Deus abençoou. Vocês entendem? Então, voltando. O pastor, obviamente, é porque ele não soube pregar. Mas que existem essas possibilidades todas, existem.
de ser pecado, de ser influência maligna, de não ser, de ser para a glória de Deus, entende? Ou de ser algo fisiológico, biológico. Não é assim. Então tem que saber falar. Porque quando você vai pregar e fala só numa vertente, parece realmente preconceito e ignorância. Agora, se você explanar do jeito que eu estou a falar, que pode ser tudo, pode ser. E que, mesmo que venha com de autismo ou não, que venha com isso, com aquilo, a mãe que é cristã tem que orar. Inclusive, biblicamente, a gente já sabe que a criança mexe dentro do corpo da mãe, que tem esse diálogo entre, vamos dizer, feto e mãe, até na própria Bíblia. Porque a Bíblia fala, já no Novo Testamento, outra palavra que não sei, testamento, que quem que saltou de alegria na barriga? Hã? Não foi a barriga de Joana? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito, Isabel falou. A criança mexeu. Ela teve um diálogo ali. 1 Lucas 41, 45. Aqui, ó. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria. Isabel era a prima de Maria, não é isso? Quando ela soube que o menino Jesus ia nascer, João Batista estava na barriga de Isabel. Quando Isabel soube que Maria foi visitada pelo Espírito Santo e que ia ter um menino, o menino que já estava na barriga de Isabel, que nasceu antes de Jesus, foi João Batista, mexeu na barriga. E aí ela, cheia do Espírito Santo, disse, você é bem-aventurada. Se a passagem bíblica mostra que a criança mexe, que a criança sente. Bem assim. Ok? Agora nós vamos para o outro assunto. Saindo desse assunto forte, deixa bem claro, todas as possibilidades, elas são válidas. No entanto, a gente não deve ficar com uma aversão e muito menos incriminar as pessoas e muito menos ter preconceito ou fomentar o mesmo nesse aspecto. Tá? Às vezes é uma permissão tão somente do Senhor como uma aprovação. Tudo pode ser. Agora, quando você sabe, isso que fica, ou deve ficar em mente, que pode dar algum problema, o relacionamento, evite. Por exemplo, na própria Bíblia, isso é contado, está lá em Gênesis. A mulher de Jacó não poderia engravidar, senão ela ia morrer. Ela temou e engravidou. Ela tinha tido José, ele conhecido José do Egito, e foi ser mãe pela segunda vez. O que aconteceu? Nasceu Benjamim e ela morreu no parto. Mas ela foi avisada que não podia engravidar. Por que ela foi coabitar com Jacó? Ou porque eles não se cuidaram para que, ao coabitar, ela não engravidasse? Tá vendo a teimosia? Se não dá, não dá. E pronto. São reflexões que a gente pode fazer acerca. E que está tudo na Bíblia. Por incrível que pareça. Boa noite a todos que estão chegando aí. Agora a gente já vai para a segunda aqui do Marcos Gruber. Que diz que ele estava solto, mas talvez respondendo o processo de liberdade. Como é que está aqui a situação? Marcos Gruber aparece assustado em primeira audiência com a família da vítima. Aí, olha a cara aí, essa cara aí, né? O Tribunal de Justiça do Condado de Osceola, na Flórida Central, foi palco da audiência para análise do pedido da medida protetiva contra Marcos.
Acusado de estupro de vulnerável. O caso envolve uma criança de 6 anos e a conclusão do inquérito policial, olha, apontou para Marcos como principal suspeito. Aí, a audiência foi rápida, a decisão favorável à família da vítima, estabelecendo a medida protetiva. E a mãe falando que estava satisfeita, tal. Para Thomas Feiter, a decisão favorável aumenta a chance da reabertura do processo criminal. Estamos buscando justiça e proteção para a vítima. Coisas jurídicas, só para a gente pensar, sujeitei. Sendo isso tudo verdade. Maravilha, não? Um pastor casado, abusa de uma criança, parente da esposa, de 6 anos. Teve a polêmica que naquela época, olha só, teve pastor defendendo que não aconteceu nada, que foi apenas oral, que foi isso, que foi aquilo. Teve até o catarinense aqui de Itajaí, Luiz Hermínio, falando. Depois parece que ele reviu o que ele falou, porque ele é amigo do pai desse camarada. Eu não vou defender, por isso que eu sempre falo aqui dessa problemática de patotinha. Se eu pertenço à patotinha A, estou ali junto e misturado com eles. Um daqueles faz uma sacanagem, porque eu sou amigão deles, eu tenho que defender. Porque senão eu vou ser o traidor. Senão eu vou ser pessoa ruim. E por isso que eu não me encaixo em bolha alguma, porque se eu vejo o erro, eu já falo. Seja até o meu próprio erro, quanto mais o dos outros. Agora, como eles pertencem a um grupinho, e ganham daquele grupinho, e são amigos em muitas coisas, às vezes são até sócios de empresas, são empresários, então tem que trabalhar dessa forma. Agora, isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque o próprio Jesus disse, se você não largar a sua própria família, e aqui pode ser a família literal, consanguíneo, como a família igreja, ou a amizade, ou patotinha, não é digno dele. Não é largar no sentido de abandonar. É quando vê alguém errando, não. Peraí, você está errado, você tem que cumprir a lei. Enquanto você não se arrepender, eu vou me afastar de você. E essa é a atitude de um cristão. Mas não, eles defendem, eu fico calado. Como diz o ditado, quem cala consente. Às vezes tem cabimento, camarada de 30 e poucos anos fazendo uma barbárie dessa. O marido da Heloísa vai ser preso? Com essa reabertura pode ser. Porque tem questões jurídicas, cada estado é um estado. Ou melhor dizendo, tem uma lei nos Estados Unidos. E eu não cheguei a procurar bem. Porque tem estados que são mais liberais, outros são mais conservadores. Então, vai depender disso aí também. Quer dizer, tudo tem que ter provas. Às vezes a prova não está muito clara. Agora, vindo as comprovações, pois essa medida protetiva e as testemunhas do Brasil, aquela coisa como está dizendo na matéria, pode ser que vai pegar para ele. E ele foi solto porque tem o direito, tem a presunção de inocência, de responder em liberdade. Mas não quer dizer que ele não vai ser condenado, ou que não vai existir um processo contra ele, não quer dizer que ele não possa pegar prisão perpétua. Tá? Agora, o outro lado, vamos meditar. Esse não é o único caso, nem será o último. Já tivemos vários casos assim. Claro que tem que estar em cima, é claro. Não sou favorável a tampar erro de ninguém. Agora, como existem esses casos? E graças à internet a gente vê quase que corriqueiramente, quase todo dia, um fato lamentável desse. O cara que tem desejo com uma criança tem que ser muito doido. A Heloísa sabia de tudo.
Pois se ela sabia de tudo também, ela vai pagar, Deus é que sabe. E as pessoas, se tiverem como comprovar isso, vão denunciar, vão falar. E a justiça vai ser feita. Tem gente que sabe de tudo, que é conivente, sim, tem aquela denúncia lá com uma outra pessoa, ele tinha se envolvido, ela também não deu bola, e aí era com uma mulher mesmo. Enfim, a gente já falou tudo aqui no canal. A pessoa ter desejo por uma criança, ela tem uma psicopatia danada. Agora também, de certo modo, como eu falei, em caso de rede social, não estou falando em caso real, que de certo modo ajuda ou fomenta isso, pais permitirem crianças fazendo determinadas coisas ou, de certo modo, se erotizando, como eu falei no caso lá da MC Melody, quando criança vai ter um sujeito que vai, não vários. Não estou dizendo que, então que você está defendendo, não estou defendendo, estou dizendo que tem que evitar a criança, porque sempre vai ter um desequilibrado, um psicopata para fazer isso aí. E em casa, no modo real, na vida real, tem que estar observando, cuidado, porque, é parente, é vizinho, isso, então cuidado. O perigo mora ao lado. A maioria dos abusos acontece entre parentes, entre amigos, entre conhecidos de igreja, de pastores. Você não vê o caso da Damares? Ela afirma que ela foi abusada quando criança por um pastor. E aí? Dá para confiar em todo mundo? Não dá. O próprio Judas estava no meio dos apóstolos. Você vai confiar em todo mundo? Tem gente que é terrível, ou que se deixa levar pelo maligno, ou, quando não é o maligno, pelas obras carnais. Lamentavelmente. Tá? Muito bem. Agora nós vamos aqui para outra manifestação, outra notícia. Deus, Freud deu com vocês, diz um pastor aí, Alessandro Vilas Boas, a casal que vendeu tudo para fazer missões. Aí depois se retratou, enfim, aí teve rolo aí com o Fuxico e tal. E ele, enfim, se humilhou, retratou-se, pediu para o Fuxico tirar o áudio, aquela coisa toda. Mas vamos meditar referente à expressão Deus fudeu vocês. Como que atualmente aquilo que no passado era palavrão, era pecado, não é mais. Como eu falei na live, eu vou fazer novamente outra live, né? Aliás, vou fazer a live já, do Examinai. Lá no Examinai eu falei sobre o quê? Que quando eu era criança, a palavra caramba era um palavrão. Para alguns familiares meus, que eles nem eram evangélicos, ou eram católicos, ou livre-pensadores. Era um palavrão. Hoje em dia, caramba não é nada. Hoje em dia nem fodeu. Ou como saiu aí do santo da vizinha, eu sou foda. Ele falou em áudio, eu sou foda. Quer dizer eu sou foda também não é mais. Dentro de igreja. Eu acho isso um absurdo. Claro que uma vez ou outra você vai falar um palavrão, principalmente se você está estourado, tá irritado com alguma coisa, às vezes é até bom para aliviar aquele pensamento ruim, nessa para fora e tal. Mas eu digo, um pastor que pode falar, poxa, ele poderia ter dito isso com uma outra pessoa, mudar o vocabulário dele. E isso tem a ver com essa sociedade, com esse grupo, essa turminha aí, que eu até falei lá daquele podcast, que isso só fala palavrão, é uma moda dessa juventude, dessa turma nova aí, essa nova geração. Eles não usam mais palavras que poderiam ser, entre aspas, palavrões, porque as pessoas não sabem o significado. Como, por exemplo, se eu falar biltre aqui, muitos não vão saber o que é biltre. Vão achar que é um palavrão.
Então, no passado, se ia muito para norma culta, hoje vai muito para coloquial. E dentro da igreja, nós já temos a Bíblia Freestyle, que eu já falei aqui no canal, que é uma Bíblia cheia de palavrões, que foi, se eu não equivoco, o Ariovaldo Ramos, é um pastor até de esquerda, que criou essa Bíblia. Então a coisa está desandando de uma maneira assim que para mim parece perversa demais. Vou colocar aqui a Bíblia Freestyle para vocês entenderem. Deixa eu ver se é do tal Ariovaldo. Que às vezes eu estou confundindo. Vamos ver. Eu acho que é. São tantas notícias, informações. Não, parece que é de um outro camarada. Bíblia Freestyle, texto sagrado com palavrões e gírias. Acho que é de um outro sujeito aqui que criou. Eu falo muito Ariovaldo porque ele é bem de esquerda e ele... Mas nesse caso acho que não é ele, não. Para você ver. Olha que está aqui, ó. Novo Testamento, Bíblia Freestyle. Aqui, freestyle quer dizer estilo livre. Aqui é palavrões, ó. Texto sagrado com palavrões e gira. Aí vai estar lá, por exemplo, Jesus foi atentado pelo Espírito Santo, vai dizer assim, Jesus foi ter um rolê com o Espírito Santo, coisa semelhante. Vamos ver se aqui tem um texto. Não, tá aqui, tá certo, ó. Foi idealizado e escrito diariamente por Ariovaldo Júnior, pastor de uma igreja chamada Manifesto, Uberlândia. É Ariovaldo, sim, o nome do sujeito. Talvez não seja o outro Ariovaldo. Ariovaldo Ramos talvez não seja, é o Júnior. Então, um outro. O nome é Ariovaldo, mas não é o Ramos, é o Júnior. Então. É esse camarada aqui. Ó. Também é Ariovaldo. Então, nós temos essa Bíblia. E a turma usa essa Bíblia, o Evangelho moderno. Agora, por que não diz um pastor para um casal que vendeu tudo e foi fazer missões? Poxa, vocês são abnegados. Vocês estão seguindo o ídolo de Jesus. Vocês estão fazendo tudo por amor ao Evangelho. Se dizer que... Né? Vamos ver aqui a manifestação de vocês. Aqui não dá para colocar o comentário de vocês. Os pais têm que cuidar muito para que seus filhos nunca estejam em situação vulneráveis. Fui educada... Deixa eu ver aqui. Para não dizer palavrões. E me acostumei a não dizer. Eu também. Só quando eu estou queimado, assim, estourado, indignado, que eu já falo. Ainda considero esses palavrões. O evangelho está banalizado faz tempo. Então. Agora precisa o camarada dizer uma loucura dessa? Não precisa. E está cada vez mais em moda. Moda nem, pô, eu sou foda. É isso aí. Chama Deus de cara. Aquela coisa toda. Essa é a grande realidade. Vários pastores se aliaram à esquerda, nunca deixaram de ser da esquerda. Na realidade, eles são da onde está trazendo money. Se a direita está no poder, eu sou da direita. Se a esquerda está no poder, eu sou da esquerda. É assim que eles trabalham. Que muitos não conseguem perceber isso, mas as fotografias, os áudios, as mensagens comprovam isso. Você pega o Silas Malafaia, está lá com Lula, depois vai estar com Dilma, depois vai estar com Aécio, agora está com Bolsonaro, a pouquinho vai estar com Lula, voltar, e assim. Vocês acreditam ainda em, vamos dizer, direita e esquerda de fato? Não existe. A grande realidade é essa. E no meio pentecostal gospel, muito menos. Existem aproveitadores, espertinhos de Zeus. Sinto muito lhe falar, mas essa é a verdade. Eu vou mostrar essa fotografia. Esse é um exemplo do Lula, o Silas Malafaia e tantos outros. Aqui, olha só. Olha a emblemática fotografia. Aqui, peraí, vai ficar bem aqui para a gente ver ou não vai? Ah, tá. Acho que vai ficar. Olha aqui. Isso aqui não prova nada?
Ou vocês, problema, tem miopia? Aqui está Lula, Marta Suplicy, Silas Malafaia. Quem que está aqui? No lado do Silas? Lá está a Marina Silva. Aqui está o Santo, ex-marido da Lauriette, Magno Malta. E a Marina Silva, eles tudo junto e misturado aqui. Vocês acreditam ainda? Eu acredito. Vocês estão igual a música do Marcelo Nova, que é uma ironia que ele está fazendo. Eu acredito nessa cascata, eu acredito no beijo do Papa, eu acredito no PT. Não é isso? Não, eu acredito no Partido Trabalhista. Ok? E é isso, meus caros. Essa é a grande realidade. Não sejam enganados por essas loucuras aí. Acho que deu de Gospel News. Sim, a internet guarda tudo e não perdoa. Tem as comprovações, é igual eu, qualquer um YouTube que já falou, deixou de falar, tá aí registrado. Claro que a gente pode mudar. E às vezes, eu, por exemplo, já fiz campanha pro Cabo Daciolo. Entrevistei Cabo Daciolo. Cabo Daciolo me conhece. Mas atualmente, desde 2019, um ano depois, já não estou mais fazendo. Porque eu já vi que tinha coisas equivocadas. E no começo eu era até um pouco ingênuo, lá em 2018. Então, erros a gente pode cometer, pode mudar, tal. No entanto, todavia, tem alguns camaradas que eles deixam registrar determinadas coisas que demonstram exatamente que eles são personagens. E eles são, sabe o quê? Camaleões. Aonde eles estão, eles mudam de cor. Se está numa vegetação verde, eles são verde. Se está na vegetação amarela, ou num local que tenha rosas, eles vão ficar rosas, vão mudar a cor, porque eles não querem perder. Eu cito um caso aqui, eu sei que tem perfil fake aí se manifestando. Teve um camarada, por exemplo, que ele metia o pau, sempre meteu, já desde aquela época do Cabo Daciolo. Metia o pau no Daciolo, dizendo que o Daciolo era esquerdista, tal. E falando dos esquerdistas todos, vendo que ele era 100% de direita do Bolsonaro. Mas hoje em dia, aliás, nem hoje em dia, já há muito tempo, uns 3, 4 anos para cá, com o Bolsonaro no poder e tudo, o camarada tem como seu aliado, seu amigo e seu advogado um esquerdista. Inclusive, ontem eu estava vendo, ou anteontem, um comentário aqui no meu canal, de alguém dizendo, Bruno, deixa para lá esse advogado esquerdista, que é o causídico de um sujeito por aí, que se diz de direita. Você vai atrás dessa palhaçada toda? Você vai atrás que o camarada é 100% de um partido? Talvez os nossos avós, meu avô, por exemplo, que eu saiba, desde que eu nasci, ele sempre se manteve no mesmo partido. Que ele, não sei se foi filiado, mas defendia, inclusive, começo da década de 70, que eu nem existia, esse terreno que eu resido aqui era uma outra casa, era um comitê, que depois vinha a ser do meu próprio tio por parte de pai, que foi prefeito e deputado, e o meu avô continuou com aquele partido até a morte dele, ou seja, foi fiel partidário. Agora, essa geração nova por aí são espertinhos. Inclusive, eu até creio que daquela gente da época do meu avô também não eram tão fiéis partidários, somente os políticos, pastores. Eles vão para onde vai a onda, a marolinha. Sim, são adaptáveis, é a palavra certa. Sim, eles ficam onde convém, onde dá lucro, independente se vai jogar sujo. E pior, se o nome de Deus, isso, exatamente. Acho que a gente não pode se deixar enganar. Eu já fui muito tolo nesse sentido de acreditar um monte. Por isso que eu falo assim forte, às vezes a pessoa não entende, acha que eu tô
enraivecida com um, com o outro. Não, é porque a gente vê tanta safadeza, tanta hipocrisia, que tem uma hora que tem que estourar mesmo. Você vê tanta falsidade nesse meio gospel, nesse meio político. Um querendo tirar uma casquinha aqui e acolá. No fundo, eles são isso aí. Tá aí as provas. Agora, como eu estava falando do meu avô materno, Manuel, que inclusive aparece uma foto aí, numa live do Examinai, aquele loiro com cabelo para trás assim, e com roupa de exército, que ele serviu o exército, era meu avô, quando tinha uns 20 anos. 1934, 36 deve ser. Tinha 18 ou 20 anos naquela fotografia. Meu avô, se ele soubesse, por exemplo, que um governador aqui de Santa Catarina já foi um defensor do Lula, ou melhor dizendo, fez campanha por Lula, eu tenho certeza que ele ia ficar pé da vida. Porque quando ele morreu, foi em 2005. Em 2006, tivemos eleições presidenciais e para os estados. E aquele cara do partido do meu avô, que o avô gostava, ele, de vez de apoiar, na época, acho que era José Serra, que fazia frente contra o Lula, ou o Alckmin, que está aí agora com o Lula, o avô era tucano, né? PSDB e PP, Partido Progressista. Mas não era o progressista, era o centro ali, né? É contra o radicalismo, o avô sempre foi assim. E aí, se ele soubesse, ele ia ficar perdendo a vida, porque ele era fiel àquele partido. Isso é muita sujeira nesse sentido. E lembrando que meu avô não era pastor, não era nada. Estou citando o caso para mostrar para vocês que na época do meu avô, ou dos meus avós, existia mais fidelidade partidária do que atualmente. E hoje em dia, não só não existe fidelidade partidária como no passado, como nas igrejas é tudo muito volátil, muito adaptável, mutável, a palavra certa. Hoje um pastor falou, postas já estão criticando, porém quem julga critica faz coisa bem pior. Tudo bem. Existe tudo. Existe aquele que é um hipócrita ao criticar e existe aquele que não quer ser criticado e começa a atacar com discurso ad hominem aquele que está falando uma verdade. Porque contra fatos não há argumentos. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. E é assim que sucede. Mas eles querem abafar todos os casos. Por exemplo, tem um camarada aí, não sei se eu chamo de pastor, mas diz que é pastor. Ele tem relatos, comprovações, de certo modo. Saiu matéria na justiça, nos noticiários. Deve ter alguma coisa na justiça também. Que ele pudesse ter, eu vou dizer assim, uma filha, um filho fora de casamento. Eu não estou nem falando daquele santo homem de Deus, eu estou falando de um outro caso. E o que ele faz? Ele nega. Mas, segundo o que dizem, ele paga a pensão para a criança, ele assumiu a criança escondidamente. Aí alguém chega e fala, você não tem uma filha fora? Um filho? Não, isso é calúnia sua. Você está inventando para intimidar. E, nesse caso, quem está falando a verdade não tem culpa alguma. Às vezes ele chega e diz assim, você tem pecado. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu não tenho filho fora do casamento, por exemplo. Né? Então dá para falar, né? Não estou sendo hipócrita. Já tirei a trave do meu olho. Porque quando Jesus disse para tirar primeiro a sua trave, para depois, veja que ele não condena tirar a trave do outro irmão. Ele primeiro tira a sua trave do olho, para depois tirar do irmão. Porque senão é hipocrisia. Então, quando eu tiro a trave do irmão, mas eu não tenho trave nos meus olhos, eu não estou sendo hipócrita, não estou pecando. Agora, se eu não tirei a minha, como é que eu vou tirar dos outros? Se eu sou da mesma laia, eu faço coisa pior. E é assim que acontece. Tem gente
hipocritamente até critica, mas está em coisas piores. E seja onde for, do gospel, não gosto, secular. Ok, meus caros, eu vou encerrando essa live, porque depois eu vou fazer a live do Examinar do dia 18, tá? Eu tive vontade de fazer esse gospel news, faz muito tempo que eu não fazia, até porque me deparei com essas notícias interessantes para comentar. A política é o meio podre, já entra para se corromper. Aliás, muitos entram na política santos e saem encapetados, profanos. Sabiam disso? De certo modo, como eu disse, você tem que defender a patotinha do teu partido agora. Se você não defende, você é expulso do partido. Aí não tem candidatura avulsa. Por isso que eu sou contra tudo isso. Eu já expliquei, já fiz vários vídeos. Porque se você tem uma candidatura avulsa, você não está amarrado ao seu partido, a um partido. Então, se você vê erro naqueles que estão próximos de você, você pode criticar, porque não vai ser expulso do partido. Você não vai ser impedido de ser candidato. Porque no Brasil é o seguinte, se você não estiver afiliado no partido, você não pode ser candidato. Agora, nos Estados Unidos não existe isso, por exemplo. Se não estiver afiliado em nenhum partido, pode se candidatar. Você entende a diferença? Lá também não existe obrigação de votar, vota quem quiser. Aqui nós somos obrigados, compelidos a votar. E aí vai votar no menos ruim, ou vai votar no menos hipócrita. Quando na realidade todos eles são, não existe santos beatos. É isso, meus caros. Até a próxima.